Muito bem, eu vou mudar o assunto aqui, porque nós temos hoje um cardápio recheado aqui no nosso conselhinho, eu posso dizer, né? Porque aqui a gente também traz vozes antagônicas, muitas vezes, vozes diversas para falar de cada tema. Aqui no meu conselhinho, a gente fala o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Anderson Torres preste depoimento à Polícia Federal sobre a operação da Polícia Rodoviária no segundo turno das eleições de 2022. Conforme a decisão, Torres deve ser ouvido até o dia 8 de maio. As apurações são apurações de supostas blitzes em estados e cidades onde o atual presidente, na época em campanha, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha mais vantagem pelas pesquisas eleitorais e votos no primeiro turno. Na ocasião, Torres era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. No cargo, tanto a PRF quanto a PF estavam subordinadas a ele. Vamos à pergunta, e agora eu começo com Ivan Sartori. Anderson Torres tentou impedir votos de Lula no segundo turno das eleições, assim sendo bem específica, doutor Ivan? Em primeiro lugar, aqui eu quero lamentar a situação desse ex-ministro Anderson Torres, que foi preso por um crime que seria um suposto crime de omissão, se encontra preso numa situação deplorável, sem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu quero aqui deplorar realmente essa prisão. E agora, se houve ou não houve esse tipo de ação, isso é uma coisa que tem que ser investigada, e não é no Supremo Tribunal Federal que isso deve ocorrer. Eu tenho dito que no Brasil não existe foro de exceção, não existe algo que se contrarie em respeito disso na Constituição. A autoridade competente, o juiz natural tem que ser respeitado, o artigo 5º, 53, 37 da Constituição, e nós não estamos verificando isso, porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não é competente para essa investigação. O Supremo Tribunal Federal está trazendo para si todo tipo de investigação, está avocando todo tipo de investigação, principalmente na área política, envolvendo políticos, inclusive do regime anterior. Isso, para mim, me parece que está se transformando numa questão política e que não pode ser aceita pelo cidadão de bem, com todo o respeito que mereça o ministro, que mereça a corte, e de modo que realmente vejo inclusive os requisitos do artigo 312 para o decreto dessa prisão. Então, eu quero deplorar essa prisão, não concordo com essa prisão. Agora, as investigações podem ser feitas e devem ser feitas, mas perante o juiz competente, o juiz natural, que é o juiz de primeiro grau, pode ser o juiz federal aí no caso, diante do tema envolvido, mas o Supremo Tribunal Federal tem competência ali restrita nos seus artigos, lá na Constituição, nos seus artigos 102, 103, isso não pode realmente ser afrontado. Agora, se houve ou não houve essa ação, só a investigação dirá, mas para que haja efetivamente uma prisão, para que haja realmente alguma medida mais extrema, é preciso, primeiro, que haja contemporaneidade dos fatos com a medida decretada. Isso não existe mais, já está passado isso. Já passou, inclusive, a situação lá de 8 de janeiro. A omissão vislumbrada pelo ilustre ministro é uma omissão que realmente nem pode ser caracterizada, talvez, como crime, talvez uma questão que possa interferir no campo da improbidade ou no campo que envolva a responsabilidade da autoridade, mas no crime, o crime aí seria muito difícil de tipificar. Então, vamos aguardar as investigações, só que não lá em sede de inquérito aberto ali contra os atos democráticos, aquele inquérito enorme que nunca se acaba, que está ali se arrastando por muito tempo, que alcança pessoas no futuro e que busca provas, que às vezes provas encontradas fortuitamente não determinam a abertura de um novo inquérito, e passam tudo num bolo só ali, e ele como investigador principal, coisa que isso também contraria o nosso sistema jurídico, na medida em que o judiciário é um poder inerte. Agora, recentemente, o próprio presidente do Supremo, Luiz Fux, afirmou exatamente isso. É um poder inerte, é um poder que tem que ser provocado, que tem que ser chamado, que tem que ser invocado para poder agir. E não está acontecendo. O Ministério Público, inclusive, está alijado dessa situação. A gente está vendo que o Ministério Público não está participando, não tem uma intervenção efetiva.
Bom, a denúncia é grave, Alessandro, mas o Ivan questiona aqui, além da pergunta que eu faço, que é se Torres impediu ou não a votação no segundo turno em algumas cidades onde o atual presidente, na época candidato Luiz Inácio Lula da Silva, era favorito, a gente dizia amplo favorito, inclusive. Ele questiona também a competência do STF em relação a esse caso. Quero te ouvir, Alessandro. Olha, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal realmente ele avocou a competência com relação ao inquérito. Isso já tem até no debate anterior, isso foi pauta, né? Já avocou essa competência, já tem uma legitimidade, já tem literalmente coisa julgada com relação a isso. Tem um conjunto de questionamentos que, por óbvio, muitas advogadas e advogados estão fazendo com relação a isso, mas nesse exato momento você tem um inquérito sendo tocado e você tem, logicamente, pessoas que estão aí tendo material apreendido, prisões preventivas, etc., e que têm direito à ampla defesa e contraditório. Eu fui sempre uma pessoa que defendi e defendo a questão do garantismo, a questão dos direitos de defesa, e confesso que ultimamente eu tenho visto realmente muitas pessoas, não são poucas, levantarem argumentos garantistas, mas que no passado não levantavam dessa forma, nem no Mensalão, nem na Lava Jato, em nenhum desses momentos do país onde você teve conduções coercitivas as mais estranhas e às vezes absurdas, né, que a gente viu no país, onde você teve prisões literalmente para forçar as pessoas a fazerem delação. Eu não vi certas pessoas, muitos amigos, inclusive, colegas, advogados e advogados, levantando a voz com tanta força e com tanta veemência com relação ao devido processo legal, com relação às competências. Essas pessoas desapareceram naquele momento histórico e agora muitos desses meus colegas reaparecem agora fazendo um discurso que parece o inverso do que faziam lá atrás. Então, eu acho que gostaria de chamar a atenção para isso, porque eu sou um garantista. Mas eu reconheço também, eu acho que vale aí, Luciana, eu vou falar de novo, talvez algo que eu já tenho repetido aqui, às vezes que venho no programa, a gente está olhando a cada bloco de discussões nossas aqui nos programas, etc., a gente está vendo as pinceladas de um quadro. E quando a gente se afasta desse quadro e a gente vai olhar essas pinceladas, a gente vê o que está acontecendo. E isso me leva a crer que o Supremo está corretíssimo no seu ato literalmente de ampla defesa. Quando a gente vê que nós tivemos um presidente eleito que elogiava a ditadura, isso no parlamento. Quando a gente vê que elogiava-se a tortura, quando a gente vê que se questionou a urna eletrônica, quando a gente vê que se tentou intervir, como é o caso da PRF, muito provavelmente aconteceu isso, uma intervenção no processo eleitoral. Quando a gente vê o dia 8 de janeiro, né, onde você tem a invasão do Congresso, um quebra-quebra. Quando você vê os discursos nas redes sociais, qual é a pintura desse quadro que está se pintando? Se a gente perder essa noção do que está acontecendo no processo como um todo, a gente vai começar a achar que tudo é normal, que é só uma competência de um juiz, de um promotor, que é uma decisão simples. Não, o que está em jogo aqui, e me parece, vou ressaltar isso todas as vezes que eu vier aqui, é a questão democrática. Existe uma ameaça, eu considero real. E isso me parece muito visível quando a gente se afasta um pouco dessas pinceladas que a gente vê aqui a cada programa, Luciana, que você toca aqui nesse debate. Então, eu chamaria a atenção disso só com relação ao caso. Muito bem, vou para o Armando. Ampla defesa e contraditório estão garantidos? Estavam garantidos lá no passado, estão garantidos agora? A gente está com 2 pesos e 2 medidas. O Alessandro aponta aqui que tem muita gente mudando agora o discurso conforme vai se desenhando aí esse quadro, como ele diz, essas pinceladas. E aí eu queria te ouvir também, Armando, se Anderson Torres está ou não encrencado. Olha, encrencado, a resposta é simples, ele está bem encrencado, ele está preso. Como bem ponderou aqui o doutor Ivan Sartori, é uma prisão totalmente desnecessária nesse instante. Me parece que esse sujeito está até tendo problema de saúde, né? Ele não é uma pessoa desconhecida, ele é um delegado da Polícia Federal, ele é uma pessoa com um respeito elevadíssimo. Me parece que essa prisão é um excesso. Com relação à instância também, essa visa atrativa do Supremo Tribunal Federal, tá claro isso, nós já até discutimos isso em outro programa, está acontecendo uma supressão de instância.
quem deveria julgar era o juiz lá de piso, juiz lá de baixo, pode ser da Justiça Federal, como disse muito bem o doutor Ivan, até porque tratava-se da Polícia Rodoviária Federal, é claro, mas o Supremo Tribunal não pode atrair tudo para si. Tudo, não, com todo respeito ao trocadilho aqui, não é posto Ipiranga isso, né? Não vai tudo para lá, não é assim. Até porque eles nem têm capacidade para absorver tanto trabalho. Agora, esse evento do dia 8 de janeiro, as pessoas serão julgadas por lá. Temos uma quantidade enorme de denúncias que já foram recebidas. Lembrando que cada crime cabe até 8 testemunhas. Quantas pessoas serão ouvidas? Quando isso vai terminar? O Supremo Tribunal Federal não tem capacidade física para tanto. Com relação ao que o colega Alessandro disse, sou até um crítico com relação ao que aconteceu no passado, e eu disse isso várias vezes, não sei se isso teve eco, a minha fala, mas o que aconteceu com o presidente Lula lá atrás, ele foi retirado da casa dele, numa condução coercitiva pela Polícia Federal, levado ao aeroporto de Congonhas, a cidade foi paralisada, aquele dia ninguém andava para frente e para trás, aquilo é um estardalhaço. Aquilo não tinha necessidade nenhuma. Ele poderia ter sido ouvido muito bem dentro da casa dele, né? A Polícia Federal teria a condição de levar ali um computador, um notebook, uma impressora e fazer a oitiva dele ali com grande tranquilidade. Então, sou um crítico também aos excessos. Mas voltando aqui à ampla defesa e o contraditório, como é que você vai ouvir alguém dar a possibilidade da pessoa ser interrogada, porque nós não sabemos se ele é interrogado, agora estão falando que ele será ouvido como declarante. Declarante é uma coisa, depoente é outra, interrogado é outra. São coisas completamente diferentes. Um é testemunha, um participa do crime e outro efetivamente está sendo processado, ou como acusado no inquérito policial, investigado, indigitado ou denunciado, após recebimento de denúncia. Muito bem. Como é que esse homem vai ser ouvido se nem nas faculdades mentais dele hoje ele está fora de si, está obnubilado, está sob efeito de remédio forte, perdeu muitos quilos, né, peso, etc. Então, estão forçando uma situação para que ele fale e, como foi muito bem ponderado, vou dizer mais uma vez, não carece da prisão dele. Não precisa, ele não faz mais parte do governo, ele não tem poder nenhum sobre ninguém, que se retire o passaporte dele, que se retire a possibilidade dele sair do país, coloque tornozeleira nele, como foi feito com outras pessoas. Mas mantê-lo no cárcere, me parece, esse é um entendimento meu, é um abuso, não carece. Muito bem, Armando. Quando eu perguntei se ele estava encrencado, na verdade eu atirei para um lado e acertei outro, né? Porque eu estava perguntando se ele estava encrencado em relação a tantas acusações em relação a ele. Mas você trouxe o argumento da defesa, que é um argumento também muito válido, de que ele estaria sofrendo, apesar de a avaliação de psicólogos ligados ao Supremo acabarem não dando conta disso e, por isso, optaram pela permanência dele em prisão, que não é uma prisão comum. Ele está na prisão da Polícia Federal, não é um encarceramento comum como a gente vê os encarcerados. Acho que o Alessandro está fazendo aqui um sinal de que quer falar, é isso, Alessandro? Não. Sim, Ivan, fala. Polícia Militar do Distrito Federal. Isso. Da Polícia Militar do Distrito Federal. Muito bem. Eu vou ouvir o Gabriel, então, em relação a esses dois pontos de vista, em relação ao Anderson Torres, se ele está encrencado ou não, e aí você pode falar desse ponto de vista da defesa aí, que o Armando acabou de trazer para a gente, estaria em sofrimento mental, inclusive as implicações que pode ter para o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, de Anderson Torres falar assim com esse momento que ele não é um bom momento psicológico dele, segundo a defesa. Lu, primeiro, do ponto de vista jurídico, quero perfilar os argumentos expostos pelo Alessandro. Certamente nós temos uma sociedade mais civilizada quando há o respeito aos direitos humanos, aos direitos e garantias fundamentais. Importante ver aqui que há consenso nesse debate em relação à importância da defesa dos direitos e garantias. Eles são universais, não são de ocasião. Por isso que é importante que a sociedade veja, como propôs aqui o Alessandro, o quadro de forma mais ampla e julgue a responsabilidade histórica e política
de Anderson Torres e, sobretudo, da gestão Bolsonaro em relação aos ataques promovidos à nossa democracia. A democracia no Brasil foi construída com suor, com sangue de muitas pessoas que foram mortas e torturadas por muitos anos de regimes autoritários. Os ataques que foram perpetrados contra a democracia nesse último governo são ataques que precisam ser condenados pela história e os agentes públicos que estiveram envolvidos nesses ataques precisam ser responsabilizados, prestarem contas à sociedade. Isso deve ser feito respeitando as regras do Estado Democrático de Direito, mas nesse espaço jornalístico é importante que nós possamos debater a gravidade dos ataques que foram praticados e as responsabilidades políticas desses agentes. E é necessário que se veja nesse quadro que foi construído um dos maiores ataques à democracia da história do Brasil, com um nível de organização e com um nível de complexidade que envolveu, entre outras coisas, fortes indícios de fustigação a pessoas que iam aos seus locais de votação. Nós estamos falando de práticas do Brasil da década de 30, da década de 20. Então é muito importante que se defenda, evidentemente, o regime dos direitos e das garantias fundamentais, mas não se perca de perspectiva a dimensão do que é a gravidade do ataque à democracia, a necessidade de responsabilidade política e responsabilidade histórica desses agentes, para que isso não se repita, para que nós possamos restabelecer as condições da nossa sociedade, dialogar e debater os rumos do seu desenvolvimento, os rumos para integrar a população nesse Estado democrático de direito, com respeito à vida, com capacidade de oferecer respostas às crises econômicas, às crises sociais, ao racismo e a todas as demandas que nós temos para construir um país que esteja à altura das suas potencialidades sociais e econômicas. Muito bem, eu vou... Sim, Ivan, pode falar. Apenas para dizer que, enquanto aqui disse o nosso debatedor Alessandro, realmente pode haver pessoas que, eu como jurista há 38 anos, coloco que posição de causa não existe diante da lei. A lei está lá, está gravada, está completamente, cláusula pétrea, inclusive, e o juiz natural tem que ser aquele que realmente está previsto na Constituição, isso não tem mudança. Isso aí é detectável sempre, como fiz durante meus 38 anos na magistratura, aliás, estimados pela fala dele, também em todos os sentidos em que colocou, e nós temos que respeitar, sim, os direitos humanos, começando aí por essas regras fundamentais, constitucionais, e que eu nunca mudei, nem vou mudar, e ninguém pode mudar, está ali, esculpida na Constituição. O juiz natural está esculpido. Eu não acho que estamos vivendo um Estado democrático, não. Quando a gente vê juízo de exceção, quando a gente vê medidas punitivas, como antecipação de penas, sendo proibida, inclusive, pelo artigo 213, parágrafo 2º, quando a gente vê isso, e que um juízo se arvora de juízo universal de todos os casos, eu não vejo democracia nisso, com todo o respeito que mereçam aí os nossos debatedores.